Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vai começando mais uma edição aqui pela Jovem Pan do nosso Morning Show, a revista radiofônica matinal, no seu rádio brasileiro e mundial. Eu sou Edgar Piccoli e seguimos juntos até às 11h30 da manhã. Olha aí, novo capítulo da novela do impeachment, no resultado da perícia sobre a atuação de Dilma Rousseff nas pedaladas fiscais e nos decretos suplementares. Tete a tete, os detalhes da acariação entre o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o pecuarista José Carlos Bunlai. Brexit em campo, o adeus da Inglaterra na Eurocopa e o que Mick Jagger tem a ver com isso. Faroeste Spaghetti, o adeus do ator Bud Spencer. Risadaria no Morning, os humoristas Paulo Bonfá e Fabiano Cambota estarão aqui com a gente para falar do maior evento de humor do mundo. Uau! Morning Show. Temos a hashtag já acionada para hoje, né, Paulinha? Temos. Vai lá. Hashtag Manda. Risadaria no Morning. Você pode usar durante todo o programa para conversar com a gente aqui no Twitter. Se formos para os TTs, claro que tem prêmio para vocês já no sabe. Twitter. Aquela boa e velha canequinha do Morning Show e a nossa camiseta também, certo? Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente. Vamos lá, interagindo pelo WhatsApp, você também pode garantir o seu brinde aqui do programa, né? Já que é dia de humor no Morning Show, sabe o que você pode fazer? Vem cá, mande uma piadinha pra gente. Ah, meu Deus. Conte uma piada. Uma piada rápida e, de preferência, boa, né? engraçada. Se der. Tá bom? Uma piada curtinha, manda pra gente, 931-17009. Nós temos um piadista aqui, de carteirinha na bancada. Ele se chama Cláudio Julio Tonioli, que tem agora uma pérola pra gente se sentir motivado nesta manhã de terça-feira, 28 de junho de 2016. Primeiro, a minha Bom dia, Tonioli. Bom dia, Ed. Você sabe que a minha filosofia é mineira. Dom Covim, Oncotô, Poncovô. Essa é boa. De onde eu vim, onde eu estou, pra onde eu vou. Tá certo. Dentro da filosofia mineira, o cara chega pro mineiro e fala: escuta, você gosta de nudez? Ele fala: melhor nudez do que no nosso, né? Braseja, se você precisar de animação pro seu churrasco de domingo, tio Tonioli pode acompanhar. Também toco violão, faz um show som. completo. Anima a Todas roda. as piadas do tiozão por lá. Contamos com sua astúcia, querido ouvinte do Morning Show, 931-17009. Pode mandar sua piadinha pra cá, pode mandar mensagens em vídeo também, que a gente coloca aqui nos nossos monitores pra todo mundo assistir. Informação e opinião nessa edição do Morning que tá só começando. Também aproveito para te convidar, nesse começo de programa, a curtir a nossa página do Facebook. Vai lá, tem conteúdo extra, JP Morning Show. Paulinha? Você sempre coloca lá umas cocitas, né? A gente coloca bastante coisa. Tem foto dos convidados, tem os programas anteriores pra você que perdeu, tem alguns vídeos exclusivos, conteúdo só na internet do Morning Show, facebook.com/JP Morning Show. Vai lá, curte a nossa página, manda mensagem, eu respondo à medida que dá, né, gente? Chega muita coisa, mas sempre acabo respondendo pra vocês por lá. Você cuida bem disso, garota, você cuida bem. Não é? Vamos a Brasília, diretamente com o nosso correspondente Zé Maria Trindade. Olha, aliás, faz uns dias que você não participa com a gente aqui do Morning Show, hein, Trindade? A gente chegou até a pensar que você pudesse ter sido preso pela Operação Lava Jato. São João. É São João, né? São João, é. Melhor Festa assim, de ó. Dona Xepa, cabeça de leitor, essas coisas. Leitor pururuca, né? Olha, brincadeiras à parte, Trindade, vamos lá. Os peritos do Senado Nacional emitiram um laudo aí sobre a atuação da presidente Dilma Rousseff nos decretos suplementares e nas pedaladas fiscais. E juridicamente motivaram o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que é que você pode destacar pra gente que a perícia constatou e quais os impactos disso nesse laudo aí? Olha, essa história aí é como aquela do copo, né, por meio de água, né? Para alguns está quase cheio, para outros está quase vazio. Os líderes de oposição dizem que foi um tiro no pé dos defensores da presidente Dilma. Isso porque essa perícia do Senado constatou que a presidente praticou crime ao assinar decretos para liberar recursos orçamentários, e isso mudou o Orçamento Geral da União, que é uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional, ou seja, crime. E aí disse que não há sinais, não há a digital da presidente Dilma nas pedaladas fiscais, né, que são
os empréstimos com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para pagar projetos do governo. Mas olha, eu vou te contar um segredinho aqui, isso não muda muito não, viu? O pessoal da comissão, que aliás começou aqui, retomou os trabalhos, não está nem aí não, já está convencido de que a presidente Dilma praticou mesmo crime de responsabilidade, então não muda ninguém. Ô, Trindade, vamos girar o assunto falando aí da figura do Eduardo Cunha, que a gente fica aqui vendo de longe, né, as coisas que acontecem por aí, e parece que ele continua com certo trânsito, certa autonomia, apitando, como se diz no jargão popular aí em Brasília. Tô me referindo ao encontro dele com o presidente interino no último domingo, Michel Temer. O que eles conversaram? E, bom, pelo menos, não sei, o encontro por si já causa certo desconforto, né? Ele está sendo apontado aqui como o Ravengard da política, né? Aquele mestre que fica por trás, né? No escuro, tateando aqui e ali. A história é a seguinte, ele não tem maioria, já descobriu isso, mais de 270 dos 513 deputados declararam voto pela cassação, agora ele está tentando interferir na própria sucessão. Ele está conversando, né? Ainda não admitiu publicamente, porque ainda tem um tempo, o cálculo aqui é de 15 dias, e ele se reuniu com o presidente da Câmara. Oficialmente se tratou de uma conversa sobre conjuntura política, sobre a base de Michel Temer no Congresso Nacional, mas ali ele traçou a Temer quem ele tem nas mãos do Congresso Nacional e de que maneira está funcionando a base governista nesse conjunto, né, de deputados, e aí a definição do presidente da Câmara. O chamado Centrão, que é um agrupamento de partidos aqui, que é a fina flor da fisiologia, quer dominar a Câmara. Há dificuldades, Edgar, porque o PSDB, o DEM e o PPS não querem se submeter ao Centrão. Daí a tentativa de unir a velha oposição com a nova oposição, ou seja, PSDB com PT, para tentar diminuir as forças do Centrão. São as coisas e os jeitos da política, né? A dinâmica esquizofrênica, muitas vezes, da política. Legal, Zé. Obrigado pelas suas informações. Boa terça para você aí em Brasília. Amanhã você está com a gente de novo, né? Com certeza. Acabou o São João, né? O São João acabou. Valeu, Trindade. Um abraço para você. Bom dia. Bom dia. Ô, Tonho, olha, vamos seguir aqui na política. Ontem você trouxe aí a informação da cariação do Delúbio com o pecuarista, o Delúbio, ex-tesoureiro do PT, com o pecuarista Zé Carlos Bunlai aí. Quero saber o que se apura pra gente aí. Quem é que saiu mais escoriado? Tied up. Empatou porque os dois mantiveram o que haviam falado. É um assunto meio complexo, então eu preciso dar uma explicadinha ainda aqui no modelo Reloaded. Então, vamos colocar o seguinte. A contadora do Alberto Youssef, que é o pai do Petrolão, a Mary Posa, um dia chega um cara para ela, que era o Enivaldo Quadrado, o braço direito do Youssef, e fala: Mary, você guarda esse papel para mim, que esse papel é a minha garantia de vida contra o Lula. Ela guarda esse papel. 2 anos antes de estourar a Lava Jato, portanto em 2012 ela tenta depor na Polícia Federal, não consegue ser ouvida, estoura em março de 2014 a Lava Jato, ela leva essa papelada ali para Curitiba, pagou do próprio bolso 23 mil em passagens. Vamos resumir. E nesse papel há um contrato em que o melhor amigo do Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai, faz a intermediação para que se dê 12 milhões para o empresário do ABC. Bom, o que acontece? No seu depoimento, o Bunlai diz que esse dinheiro foi passado assim. O Petrolão passa para uma construtora Chain, a Chain repassa para o Bunlai, ele aceita esse negócio. O Bunlai, que era o melhor amigo do Lula, entrava no palácio sem pedir permissão, é um pecuarista, e esse dinheiro vai para o proprietário de um jornal do ABC, que comprou o jornal, diz o Bunlai, com esses 12 milhões, e esse dinheiro teria sido uma extorsão para ele não dizer, abre aspas, a verdade sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel. Pois bem, ouvinte, ontem foram acareados o Bunlai, o melhor amigo do Lula, e o Delúbio, ex-tesoureiro do PT. O Bunlai diz que o Delúbio fez a ponte para essa grana irrigar o PT, a grana do Banco Chain. O Delúbio disse que não participou dessa reunião. E o que aconteceu ontem de frente ao juiz Moro? Os dois mantiveram as mesmas posturas.
Uma pergunta que eu vou deixar no ar só para encerrar, que o assunto é muito complexo. Se o Enivaldo Quadrado, que era o braço direito do Youssef, pai do Petrolão, diz que naqueles 12 milhões estava a garantia de vida dele, no papel que atestava, quem deveria falar agora? O Quadrado, o Enivaldo Quadrado, falar por que a minha garantia de vida estava em guardar um papel em que se passaram 12 milhões para o empresário do ABC para não dar língua nos dentes sobre o verdadeiro envolvimento ou não do PT na morte do Celso Daniel. Portanto, duas pessoas que, na minha pobre opinião, têm que ser acareadas agora. O Ronan Maria Pinto, que é o dono do Diário do Grande ABC, que pegou essa grana, segundo o Bunlai, e agora o próprio Bunlai e o Delúbio. Vai ter que ser feita, na minha pobre opinião, uma acareação tríplice. Olha, quádruplice, a relação... porque precisamos do Enivaldo. Só um registro sobre essa acareação hoje no Poder da Folha, né? Tem alguns trechos do que se passou aí. Ele disse que lá pelas tantas o Delúbio reconheceu que talvez conhecesse mesmo, tivesse conversado aí com o Bunlai em algum coffee break da vida. Ah, sim. Só para lembrar para vocês, a mulher que guardou esse papel, a Meiriposa, sofreu um atentado. Contadora, né? A contadora sofreu um atentado enquanto falava ao vivo com o Jornal da Manhã. No dia 1º de março deste ano. No escritório dela, no escritório dela, tacaram fogo. Olha, os fatos são tão intrincados dessas histórias que vocês estão contando pra gente que, Paulinha, não é à toa que estão pensando até numa série, né? Da Lava Jato, né? Imagina, vai ter, né? Tem assunto porque dá com pau, não Vão acaba ter o quê? mais. Quantas temporadas você acha que pelo já dá? menos 8. Cada operação uma temporada, não é? Inclusive os livros, você passa nas livrarias, são vários livros. Vladimir Neto ontem conversou com a gente sobre o lançamento do livro dele, abordando a Operação Lava Jato, e são outros tantos, né, Tonholi? Né? Aliás, o meu primeiro livro com o Romeu Tuma Jr., que encontrou o corpo do Celso Daniel, saiu na Folha sexta-feira, está sendo filmado pelo Sérgio Saleitão. E a do Padilha, que é essa aqui, a primeira que surgiu, ele foi o primeiro a falar que ia fazer assim, uma série sobre isso, é baseada nesse livro que veio aqui ontem ser contado pra gente a história, viu, Ed? Do Vladimir Neto, jornalista e repórter da TV Globo, Vladimir Neto. Aguardaremos. Vamos provocar a nossa professora aqui da bancada, ela que é uma feminista atuante, ativista, né? Você quer saber sobre o choro da Gleisi Hoffmann na plenária ali, na tribuna do Senado. Né, a fala dela, dizendo que ela não perdoaria se soubesse. Ela aposta no marido, enfim, sabe das coisas que ele não faria e disse que não perdoaria. Ele sabe que ela não perdoaria. Você quer saber que se eu me solidarizei ao choro nem dela? A mãe dele, segundo Gleisi Hoffmann, perdoaria uma atitude aí desviada, né, do Paulo Bernardo. Gente, quero ela saber é mulher se você dele, se comoveu. né? Ela é mulher dele, né? O mínimo que eu espero é que a mulher dele, pelo menos, tente defendê-lo. Embora, particularmente, eu acho que Tribuna do Senado não é lugar para resolver questões familiares, né? Não é assim como na votação do impeachment lá, eu achei um absurdo os parlamentares votando pela família, pelo filho, pela tia, pela não sei o quê. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Tribuna do Senado não é para resolver problemas familiares. Mas vamos lá, consideremos que o Paulo Bernardo também é político, que enfim foi ministro da Dilma e do Lula. Então, digamos que ela foi fazer essa defesa em termos políticos ali, e aí sim, é uma casa política. Ela é mulher dele, o choro é livre, como se diz, tem uma expressão de direito que eu adoro, que é o jus esperneantes, né? Nós temos o direito de espernear até o final, isso se nem ela fosse defender, era realmente de se assustar, né, gente? Tem direito de defender, tem direito de chorar, tem direito de qualquer coisa. Agora, gente, aí é uma questão extremamente pessoal, né? Porque eu não vou me comover, obviamente. Eu não sou nem, né? Óbvio que eu não vou me comover com isso. Eu espero que se isso ocorrer com ela, o Paulo Bernardo também fizesse o mesmo, né? Sim. Eu queria ver se ele vai fazer o mesmo um dia ocorrer com ela. Reinações de narizinho. Vamos passar para o internacional. Eu continuo com você, Ellen, a respeito do primeiro-ministro britânico David Cameron. Brexit. Ele estará hoje em Bruxelas para fazer o anúncio, né? A Bruxelas é a sede do Bloco Europeu para comunicar o resultado do plebiscito promovido aí no final de semana na Inglaterra.
E tem um enrosco aí, né? Porque ele quer cautela no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, enquanto algumas das principais lideranças do continente cobram o contrário. Cobram uma agilidade dele. Sobretudo as lideranças envolvidas em comitês oficiais da União Europeia, né? A gente está falando aqui do presidente da Comissão Europeia, do presidente do Conselho Europeu, presidente do Parlamento Europeu. Todos esses defendem que, se é para sair, que saia o quanto antes. Já o David Cameron, que é o primeiro-ministro demissionário, né? Porque já disse que ele está se demitindo, ele só vai oficializar aí, mas está saindo. Ele quer uma mudança lenta e gradual. Na verdade, acho que ele quer ver se dava tempo de voltar atrás desse negócio, porque ele deve estar apavorado com o que se fez, né? Mas ele vai defender hoje, então, apresentando aí o resultado, que seja uma mudança lenta e gradual, que não seja algo para agora. Mas há toda essa pressão, a gente sabe, dos próprios conselhos que envolvem ali a União Europeia, de que isso ocorra logo, até por causa da instabilidade, porque daqui a pouco fica lá durante o trâmite, vai lá Itália, Espanha, Holanda, país que já se fala muito nisso, e começa a contaminar a região. Então, por isso que há esse impasse, e a gente deve ficar de olho aí nessa reunião hoje, porque vai ser bem importante. Ontem, os chefes de Estado da Alemanha, França, Itália, se manifestaram sobre o Brexit, dizendo que, olha, nós não vamos tomar nenhuma decisão enquanto o David não disser pra gente oficialmente aqui que, ok, vamos sair daí. Mas não tem mais muito o que fazer, não, né? Eu queria fazer aqui, jogar uma coisa pra vocês. Eu não sei, os fatos vão se sucedendo, as coisas vão acontecendo. E na minha modesta opinião, fica aí uma sensação de que, assim, aumenta-se a xenofobia em torno do tema, que já veio fortalecida desde o início, quando se falava na separação, enfim. Parece que isso vai ganhando força cada vez mais, as evidências pelas quais o plebiscito foi aprovado, né? Com o apoio total, enfim, dos nacionalistas, a que a gente conversou aqui, os conservadores e tal. Parece que vai ganhando cada vez mais força essa política xenófoba da Inglaterra e de alguns países, principalmente na Europa, né? Eu particularmente não vejo xenofobia nesse caso como a causa e sim a consequência. Em que sentido? Assim, a xenofobia chegou nesse estágio que chegou, e o Brexit tem sim, esse desejo de saída da União Europeia tem a ver com essa xenofobia, mas por tudo aquilo que a gente até já levantou aqui, né? Quer dizer, houve um retrocesso em termos de poder aquisitivo das classes trabalhadoras no Reino Unido, houve toda uma disputa por mercado de trabalho, e a própria modernização vai fazendo com que você perca vagas de trabalho, porque tem mais tecnologia. E então, tem mais gente de fora ocupando postos também na verdade, essas pessoas de fora já estavam lá. Né? Gente, a Inglaterra colonizou meio mundo, mas não né? Teve, sim, mas não teve uma espécie de, digamos, uma partilha quando Angela Merkel, por exemplo, falava mesmo, olha, nós ficaríamos aqui, receberemos 30 mil, o fulano vai receber 20 mil. Tinha uma espécie de partilha com relação aos refugiados que estavam vindo do leste europeu. Quando você diminui vagas de trabalho, quando você diminui poder aquisitivo, porque se todo mundo tivesse com poder aquisitivo bom, não ia se estressar desse jeito. Diminui poder aquisitivo, diminui possibilidade de trabalho, é óbvio, quem vier de fora é uma ameaça a mais nessa situação já ruim que eu estou vivendo. Então a xenofobia me parece muito mais consequência disso, né? Olha, essa xenofobia, ela emerge, mas ela é sempre a luz de fundo. Se você pegar a palavra bárbaro, quem inventou a palavra bárbaro? Os romanos, eles odiavam o pessoal da Grã-Bretanha, como eles usavam muito R, ele fala bárbaro, bárbaro vem de uma onomatopeia. E se você pegar o filme lá do Monty Python, A Vida de Brian, eles tiram sarro dos romanos, eles falam, qual a contribuição dos romanos para nós? Nenhuma. Aí o cara fala, não, trouxeram aquedutos, trouxeram ciência, trouxeram filosofia, trouxeram água. Então, um odeia o outro sempre, só que eventualmente essa luz de fundo emerge. Olha aqui, ó, o tal do Brexit, Paulinha, rolou também no Futiba, né? Rolou no futebol. Né? Não é, seu Edgar? Rolou no futebol. Eu quero saber dessa história. Olha, a saída da Inglaterra da Eurocopa... Conta você o episódio esportivo, eu vou contar a verdade de tudo isso que aconteceu. A Islândia, um país tradicionalíssimo na arte futebolística... Só que não. Eliminou a Inglaterra, cara. A Bjork tava jogando? Eu sou a única pessoa que a gente conhece da Islândia. E os outros membros do Sugar Cubes, a banda original dela, né? Os ingleses perderam de 2-1, começaram ganhando de 1-0 com gol de pênalti do Rooney, que o Rooney fez o gol de pênalti, e a Islândia virou pra cima da Inglaterra. Por quê? Por quê, Paulinha? Por quê? Por quê que a gente sabe disso? Porque a gente tem um cara inglês que torce muito pela Islândia. Mentira, ele não torce, ele torce pela Inglaterra. Fala e aí que tem problema.
É aquele cara lá, Mick Jagger. Aquele Mick nosso Jagger. amigo pé frio? Mick Jagger, um pé frio internacional, todo time que ele torce perde, isso é sabido. Mas ele ainda não se convenceu disso. Ele acredita que dar uma força ainda pode ajudar, né? Então o que ele fez? Foi lá no seu Twitter e postou um vídeo para animar os jogadores. Eu vou pôr um trechinho de He's So Cold. Vou mudar o nome da música pra He's So Cold. Fit. Cold Fit. Né? Bom, ele postou seu videozinho animado, tipo, vamos lá, pessoal da Inglaterra, vai ser maravilhoso. Vocês vão ganhar, estamos aqui torcendo por vocês. Aí, o que aconteceu? O quê? Começou a perder. Começou a perder. Mas será pra que Islândia. ele não admite que ele é pé frio? Claro que ele admite. Ele foi lá na rede social ele e pensou, falou, eu vou tirar esse vídeo. Eu tô amaldiçoando, entendeu? Tô amaldiçoando meu país. Mas ele quer fugir disso. Mas todo mundo viu. E mais uma vez se confirmou. Mick Jagger é o maior pé frio ele tava no tem. Ele tava no 7-1, não tava? Tava no 7-1 ele? E torcendo por quem? Né? Por quem que ele tava torcendo? Que a camisa do coisa! Brasil, né? Assim ele é. Mick Jagger, por favor, não se manifeste mais. Isso, sabe? Fica na sua, Mick, Fica quietinho. Fica piano. Fica pianinho. Vai lá com os Rolling Stones, tudo bem, beleza. Vai ser maravilhosa a sua carreira, mas no esporte... Deixa pra lá. Espero que ele nunca torça pela Lava Jato. Vamos lá, agora 10 horas 23 minutos, horário de Brasília. Vamos ainda, depois dessa da Islândia, né, eliminar, é o Brexit do futebol, né, Paulinha? Não é? A gente Mick falou Jagger, aqui, essa pessoa abençoada. Islândia. Gorando as pessoas. A Islândia é tipo o Peru pros caras lá, né? Não, é pior que o Peru, na verdade, porque o Peru ainda tem algum traquejo. Futebolístico? Alguma coisa, né? Ainda tem, né? Agora, a Islândia, né? Todos os jogadores do time da Islândia, da esquadra islandesa, obviamente não jogam na Islândia. Jogam lá na Europa, né? Vamos lá. Ainda falando de futebol, a gente postou aqui a nova enquete do Morning Show do aplicativo Opinapan. Se você não tem o aplicativo do Opinapan, ainda pode ir lá na App Store ou na Google Play, baixar o aplicativo de graça, não paga nada, faz o seu cadastro e participa das nossas enquetes. A pergunta dessa aqui é: Messi deveria deixar a seleção argentina? Domingo teve a eliminação, né, a perda do campeonato da Argentina da Copa América Centenário para o Chile, e o Messi perdeu um pênalti, teve toda a pressão em cima do garoto, ele saiu desolado, né, disse que seleção não é coisa para ele e tal, e até agora, até esse momento, a enquete está em 67% dos participantes dizendo que Messi não deveria deixar a seleção argentina. Claro, quem ama futebol quer ver o craque em campo em qualquer oportunidade. O Messi é realmente um grande figura. Eu me solidarizo totalmente com o Messi porque eu acho que ele tem uma postura digna de quem tá ali e realmente se preocupou, ficou mal com a história. Vê na cara dele que era de verdade aquilo lá. Mas continue respondendo pra gente. Amanhã a gente traz o resultado final, tá bom? Por enquanto, 67% dos participantes estão dizendo que o Messi não deveria deixar a seleção argentina, não. Vai lá, baixa o aplicativo e interaja com a gente por mais esse Opinapan nessa enquete que está rolando aqui no Morning. Bora, Paulinha. Agora aquele momento maravilhoso. Você vai deixar todo mundo com vontade de viajar. Vamos né? fechar os olhos e imaginar as férias. Mentalize férias agora. Fecha os olhos. Que tal curtir toda a agitação de Miami com essa oferta incrível da To Go Travel? Olha, passagem aérea para Miami a partir de R$ 1.690 ou 10 vezes de R$ 169. E diárias em Miami com café da manhã a partir de R$ 144 ou 10 vezes de R$ 14. Edgar, é mais barato que a padaria. É praticamente isso, hein? Confira essa e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 0 prestadora 11 3124 0210. É a To Go Travel com as melhores ofertas sempre, Ed. Boa, agora 10h30, horário de Brasília. 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Vamos aliviar um pouco agora as tensões aqui no programa. Vamos rir, vamos levar leve, meu povo. Estamos aqui à frente de Paulo Bonfá e Fabiano Cambota, humoristas, né, que estão aqui com a gente para falar do quê?
de humor. Bonfá é o idealizador do maior festival de humor do mundo, sensacional, esse slogan, o Risadaria, vai ser realizado em São Paulo ao longo de todo esse mês de julho. Bom dia, Bonfá, bom dia, Cambota. Bom dia. Sejam bem-vindos. Salve, salve, tirem as crianças da sala. Bom dia pra vocês aqui, amigos do Morning Show. Bom dia, Fabiano Cambota, que só não dormiu comigo, mas passou o dia inteiro comigo ontem. Bom, à noite ensaios também. do Risadaria, etc e tal. Mas é muito legal estar falando nesse microfone aqui, onde já esteve, no lugar do Edgar, aqui do outro lado da mesa, entrevistando pessoas. Cuidado, Ed. Que legal, toma cuidado. Olha, falou energia ruim agora, né? Eu não queria falar nada, mas... Teve um raio, assim, um raio... teve um negócio aqui, não sei. O Edgar é meu bugrino predileto. Não tem aquele filme Meu Malvado favorito? O Edgar Piccolo é meu bugrino favorito. Aliás, hoje, por acaso, estou ostentando o manto sagrado vintage, aquele já de 79, com a devida estrela do Campeonato Brasileiro para os meus queridos... ouvintes aqui. O rádio com câmeras agora comprova. Mas você tem um pijama do Guarani ou você trouxe essa camisa só porque tava frio por baixo? Eu tenho pijamas, assim? Eu tenho tudo do Guarani. Tem o ceroula do Guarani. Você sabe que eu sou de Goiás. E uma das coisas que a gente mais zoa, eu torço por Vila Nova lá em Goiás, uma das coisas que a gente mais zoa é que eles copiaram esse... Mas o Guarani é mais velho, mais o Goiás copiou esse... É verdade. Esse Guarani. Aí eu vou falar isso, a torcida vai ficar brava comigo. Esse mesmo G. Olha só, vamos em frente aqui para falar do festival, mais propriamente. O que tem nesse festival que a gente deve saber e o que é diferente das outras edições nesse ano de 2016? Acho que tem duas coisas muito legais aí de falar. Para quem não conhece o Risadaria, o festival, ele tá na 7ª edição, ele começou em São Paulo e ele foi crescendo organicamente, né? A cada ano, mais áreas foram entrando, mais conteúdos foram fazendo parte. Então, no Risadaria, hoje o que a gente tem é uma grande gama de apresentações ao vivo, shows, espetáculos, debates, oficinas, apresentações de teatro infantil, de comédia, que é o Risadaria Kids, e uma área de exposições. Humor do rádio, da TV, humor gráfico, internet, literatura, fotografia, até grafite de comédia tem no Risadaria. Isso corresponde às categorias do prêmio. Os prêmios que vão ser recebidos no palco são esses que você falou. Não, a gente tem como festa de abertura, né? O festival começa nessa sexta-feira, então abre para o público todo que está ouvindo a gente, quem é de São Paulo, quem vem para cá, do dia 1º ao dia 31 de julho, é o mês inteiro, e são 15 endereços diferentes espalhados por toda a cidade e em bairros de todas as regiões. E 90% da programação praticamente é totalmente grátis, ou seja, tem muita coisa para ser vista. Na noite que antecede a abertura para o público, a gente tem uma pré-estreia que é a entrega do Grande Prêmio Risadaria Smiles do humor brasileiro. Nessa eleição, da qual o público pôde participar também pela internet até a última sexta-feira, a gente tem basicamente o efeito do Oscar, né? Uma premiação que divide o humor mundo, né? Horizontalmente, assim, né? Então a gente tem lá melhor comédia de cinema, melhor atriz de comédia, melhor ator de comédia, melhor canal de humor na web, melhor blog de humor, melhor intérprete de personagens, que inclusive no ano passado quem venceu foi o Carioca, que aliás na categoria melhor imitador, o seu e nosso colega, né? Nosso Quantas colega categorias são? São 13 categorias. É um prêmio basicamente para semear discórdia entre os humoristas, é só isso. O intuito é realmente a gente se odiar até quinta-feira. Depois volta tudo ao normal. Mas enquanto tá valendo a votação... A disputa é séria. Mas volta ao normal mesmo ou tem treta que perdura nesse universo? Não, a premiação ela é feita, tanto a indicação dos concorrentes, são 3 em cada categoria, como a seleção de quem é o vencedor é feita pelos próprios artistas. Então a gente tem um colégio eleitoral formado de quase 650 nomes de humoristas, comediantes, autores, atores, diretores, críticos de arte, empresários do ramo, ou seja, gente que trabalha com comédia em teatro, em TV, em rádio, internet, cinema, e as pessoas indicam livremente os nomes, os 3 mais citados por todos se tornam os finalistas, que aí são selecionados para ver quem vai ser o vencedor. E nunca rolou o Kanye West de subir lá e falar, não. É o segundo ano. Se for render uma boa audiência, a gente pode nem dar ideia, nem dar ideia. Ô Paulo, eu quero passar aqui para você a palavra com a seguinte frase aqui. A gente recebeu o material do Risadaria e tem uma frase tua, atribuída a você. Oi, vamos lá. Aí vem as aspas perigosas. Vai poder confirmar, olha. Aspas do Bonfá. Uma das bandeiras
bandeiras do Risadaria é levar diversão de qualidade e gratuita para a população. Uma puta frase política, sabe? Mas isso eu falei ou isso tá escrito em meu nome, né? A gente tem que... Eu quero saber se você tá competindo com os caras da Câmara dos Deputados quando você lança uma frase assim. Olha, eu vou te dizer que provavelmente eu não falei isso com essas palavras, mas no Risadaria, ao contrário do que acontece com grandes eventos, né? Hoje está tendo uma grande operação com a Lei Rouanet, que envolve todo o espectro da cultura e tal. A vocação do Risadaria é gratuidade. Se a gente puder fazer 100% das coisas grátis, vai ser, porque desde da pedra fundamental, lá em 2007, quando eu concebi o Risadaria, coloquei no papel e depois vários colegas e muita gente se agregou a essa ideia, era reunir todas as formas de fazer as pessoas rirem, em primeiro momento, e o segundo era colocar o humor no patamar de cultura. Eu já estava trabalhando, esse ano completei 25 anos de carreira, né, desde que eu estrei no rádio. Conheci todos os veteranos, muita gente nova, e aí um sentimento meio de, poxa, o humor é a série B, a segunda divisão da cultura. Quando a pessoa pensa em cultura, pensa em artes plásticas, pensa em música erudita, pensa em dança, mas todo mundo acha que fazer rir é fácil. E não é, dá um trabalho danado. E quando você começa a pegar o contexto, né, puxa, quantos anos o Pânico não está no ar aqui na Jovem Pan, com enorme sucesso, líder de audiência, todos os dias de segunda a sexta. Qual é a peça de teatro há mais tempo em cartaz no Brasil? É uma comédia. E os filmes, né, que mais arrecadam são comédias também. Tirando o fenômeno do Tropa de Elite, as bilheterias anteriores eram Se Eu Fosse Você, Se Eu Fosse Você 2, 4 filmes dos Trapalhões, colunista mais lido no maior jornal do país, José Simão. Então, você começa a juntar os pontos e você vê a importância e a força que tem o conteúdo de comédia e o humor propriamente dito para o brasileiro. Ontem a gente estava conversando aí com jornalistas à tarde, o Cambota estava comigo, e eu lembrei de uma situação, né? Copa do Mundo no Brasil. 5-0 para a Alemanha no primeiro tempo, gente chorando na arquibancada e pelo WhatsApp chegando piadas. A gente ri para não chorar. Essa índole gozadora, sacana e irreverente do brasileiro não tem lugar nenhum do mundo. É por isso que o Risadaria, em número de visitantes, se tornou o maior evento de comédia no planeta, porque em nenhum lugar se faz humor tão consistentemente, com tanta quantidade e também com qualidade em plataformas espalhadas. Isso que você falou me remete à seguinte frase, aproveitando que o Tonali citou aqui, falou do Monty Python e tal, você falou, eu não sei, o brasileiro ele tem a facilidade de rir de si mesmo, que outras culturas você vê muitas, os americanos, os ingleses, riem muito de si mesmo e não tem problema, você vê tanto que os programas de humor de lá, os artistas, eles topam fazer programas de humor e se colocar em determinadas, e se expor em determinadas situações. O Obama, presidente do país, vai gravar com Jerry Seinfeld na Casa Branca. A um extremo maior ainda. Você acha que a gente, o brasileiro, eu digo, nossa cultura, permite que a gente ria de nós mesmos? Olha, o Cambota tem uma teoria da vidraça. Eu comento que a comédia é a vidraça mais fácil, né? É a primeira, aquela que recebe a pedra mais facilmente. Mas eu acho que o brasileiro é bem-humorado. A gente tem essa veia, todo brasileiro é humorista em potencial. Só que a gente também tem uma certa dificuldade, ou a gente criou essa certa dificuldade de rir de si mesmo. Enquanto a gente estiver fazendo piadas sobre o futebol da gente, ainda vai. Mas, por exemplo, recebemos muito mal aquele episódio dos Simpsons sobre o Brasil. Eu ouvi uma crítica muito grande. E é engraçadíssimo o episódio. Só para contextualizar, né? Foi um desenho que citava o Brasil. Mas citava o Brasil. Outro falando da gente. Mas você entendeu que a gente também tem que entender que se a gente brinca com os outros, a gente brinca com o português, a gente brinca com o Paraguai, né? E a gente... Eu tô sofrendo um processo de paraguaios, e por isso que eu tô comentando isso. Por uma piada que eu fiz, mas é falta piada, de... Hein? Tem que contar a piada. Na verdade não é uma piada. Vai dar problema no processo. Não vai não. Já está praticamente resolvido. Eu não sei, Jueven Pan está no ar em Paraguai. Você comprovou que o processo é falsificado? Não, eu gostaria que fosse. A única coisa certificada lá é o processo. É engraçado porque foi um vídeo que eu gravei para o Comedy Central e o vídeo acabou chegando no Paraguai, né? E me trouxe problema. Mas absurdo, assim, eu não fazia piada, era brincadeira, assim, era comentários sobre uma viagem que eu fiz. Eu comentava, por exemplo, que eu achava estranho a pessoa conferir minha nota de 50 lá no Paraguai, entendeu? Pô, e seu Nike, entendeu? Quem é você pra falar de mim? A viagem foi no prensadão paraguaio? E aí os caras ficaram bolados com o negócio, entendeu? E aí você vê que
Não, aí eu vou explicar. Ele não tá conseguindo explicar direito. Aí o Datena do Paraguai pegou o vídeo que ele fez e mostrou colocou na TV aberta. Repetindo 200 Mira, o que é esse vagabundo brasileiro. Hijo de não sei o quê. Aí ele inflamou a galera. E eu recebi 2.000 mensagens num dia, cara. Todas em espanhol, claro. E eu recebi 2.000 mensagens. Então, eu tô falando dessa falta de humor, que não tinha nada o texto. A gente também tem que saber um pouco mais, ter essa medida de saber rir de si mesmo, sabe? Da gente ter a capacidade de ver uma brincadeira como foi o episódio. Então, o humorista que não causa problema, que não tem processo, não é engraçado. Não, eu cheguei à conclusão de que quem não tem... É um patamar, é um upgrade que você tem na carreira de humorista. É um marco. Você entendeu? Eu posso me insígnia do humor. Que eu tenho uma nação que me odeia. Eu posso falar pro Rafinha, chupa, entendeu? Que eu tenho uma nação inteira que me odeia. Mas sabe o que é engraçado? Só pra concluir a tua pergunta original, a gente tá num tempo do politicamente correto que é um politicamente chato, né? E aí, pro comediante, fazer rir e rir de si mesmo é uma condição sine qua non para poder exercer a profissão. Não existe comédia a favor. Um candidato numa eleição não pode chegar para um humorista e falar, olha, faça piadas que me enalteçam. Não tem como fazer isso. O humor, ele é crítico. Então, o máximo que ele vai conseguir é, olha, faça piadas com os meus concorrentes que me deixem numa situação melhor do que eles. Convém, a gente também conversou isso ontem. A piada, ela está intimamente ligada à desgraça. Não há piada sem que alguém se dê mal. Não existe essa piada no mundo em que alguém não se dê mal. Se você fizer... Uma vez eu ouvi uma entrevista do Chico Anísio com a Marília Gabriela e ele falava isso. Pra nossa sorte, o mundo é cheio de problemas, porque senão não haveria piada. Então, a piada, para que haja piada, alguém tem que se dar mal para que você possa rir disso. Se você tiver a capacidade de rir de si mesmo, melhor ainda, né? Olha, a gente já vai... Fala, Ellen, pode falar. Eu ia dizer que isso não é um pouco também... um pouco de falta de criatividade, porque a gente vê os programas que insistem nas mesmas piadas, com os mesmos estereótipos, vídeos Zorra Total, acabaram. Porcaria. Mas até o Zorra melhorou, não melhorou? Vocês já acharam? Então, mais ou menos, né? A loira do Trust até hoje até hoje fazer a mesma piada que os Trapalhões faziam, com o nordestino, com loira. Não, sim. Não é um pouco sem graça, não é um pouco de falta de criatividade ou inteligência. Mas a gente não tá falando de estereótipo, entendeu? A gente tá falando que você pode mudar o foco. O politicamente correto passa por isso. Também, você pode mudar o foco. Dizer que, bom, peraí um pouquinho, vocês passaram a vida inteira fazendo piada com minorias, ou enfim, não tem que mudar um pouco o foco. Olha o Adnet, por exemplo, que a gente sempre dá como exemplo. Você muda o foco, mas alguém tem que se dar mal. Porque senão não tem piada, não existe. Eu sempre faço uma comparação seguinte. Se alguém te fala, eu te amo, você dá um sorriso. Mas se alguém tropeçar na sua frente, você cai na gargalhada. É diferente. A gargalhada, ela pressupõe a desgraça, entendeu? É uma condição para que ela aconteça. E sobre esse exemplo, né, do que pode ou não pode fazer, primeiro, eu e acho que a maioria dos artistas que trabalha com humor condena veementemente qualquer tipo de censura. Eu posso discordar até a morte da sua piada, não achar nenhuma graça, mas eu também vou defender até a morte o seu direito de fazer essa piada. O que vem depois dela, a reação, as pessoas que se sentirem atingidas, ofendidas de alguma forma, se manifestarem, porque é política, ou porque é religião, ou porque é futebol, ou porque é uma minoria, ou porque é qualquer tipo de limite ultrapassado, e cada um tem o seu próprio limite, vai, enfim, realizar ou vai ir atrás daquilo que lhe convém, ou pelo menos que lhe pertence ideologicamente ou intelectualmente. O que a gente tem hoje é uma situação em que antes de acontecer o texto, ou antes de alguém redigir ou fazer alguma piada, há pessoas filtrando, né? Isso você pode dizer ou não pode dizer. E as redes sociais, a tecnologia facilitam muito o acesso. Então o cara escreve uma coisa e no momento seguinte tem 50 a favor, 50 contra, mas isso não significa que vai ser bom ou melhor pela quantidade de gente que se manifesta. Eu tenho a impressão, às vezes, o Tonholi sempre diz isso, você tem o direito de falar o que quiser, desde que arque com as consequências. Mas aí quando alguém vai impor uma consequência, a pessoa vem com, tô me censurando aqui, né? Me parece que o direito à liberdade de expressão não é um direito de ser estúpido, né? Tem essa diferença. Nem de educação. Tem essa diferença. E nem de ofender ninguém, ou de falar palavrão. O Cambota não está falando de fazer humor às custas do outro. Né? Não. Ele tá dizendo acho só que essa é a diferença. A situação básica. Né? Na piada, o clímax e o anticlímax. Vocês conseguem ver o Charlie Hebdo fazendo humor sem ser às custas do outro? Eu vejo o Papa sendo currado na capa do Charlie Hebdo, eu vejo o Maomé sendo currado, e eu acho que
eles têm uma imunização grande, porque eles são progressistas e dizem que são da esquerda, não sei o quê. E eu penso assim, se Charlie Hebdo estivesse no Brasil fazendo o que eles fazem com os islâmicos, mas fazendo com o nordestino, eles estariam na cadeia. Lá eles foram bombados por pessoas que se dizem do islamismo, mas não são. Como vocês veem que seria um Charlie Hebdo lidando aqui no Brasil? Eu posso te falar, no ano passado, Tonholi, o Lourenço Rizzo, que foi um dos sobreviventes, ele veio ao Brasil. Ele teve um jantar na minha casa. A gente fez um negócio junto com a Brage, né, o ano passado. Aí, quando a gente teve chance de conversar, ele tomou um tiro no ombro que ele não mexe mais um braço. Para um desenhista, isso parte do trabalho dele acabou. O ponto que ele colocou foi, nós vamos continuar, porque se nós não continuarmos, eles vão vencer. Mas não é vencer uma guerra de ideias em que eu estou certo, você está errado. Muito mais na questão de dizer, eu posso ter o direito de falar o que eu quiser, você pode ter o direito de não gostar. Em alguma medida, a gente vai ter que negociar uma consequência. Isso que você falou, poxa, se fosse no Brasil, o cara iria para a cadeia. Pois é, a nossa lei, ou as nossas regras colocam nesses termos. Lá não. Então, lá na França, onde se tem uma outra constituição, juridicamente pelo direito autoral, propriedade intelectual, direito de expressão, eles podem fazer isso. E é por isso que tem neonazistas também. Eles falam, pô, esses caras foram brigar na Eurocopa e como é que eles não estão presos? Não, porque eles podem fazer reuniões, eles podem fazer jornalzinho, eles podem fazer uma porção de coisas. Vocês têm autocensura, digo, se vocês tentassem fazer piadas da mesma forma que Chico Anísio, Jô Soares, Renato Cortiléu ganharam muito dinheiro falando de mulher, gays, de aleijado, viado, negro. Hoje vocês não conseguem mais fazer isso. Nem falar mal do branquelo aguado, né? Vamos por partes. É outro momento, né? É o seguinte, voltando só na questão do Charlie Hebdo, vamos levar em consideração também que o brasileiro tem um gosto muito bonzinho, entendeu? Não faz parte do nosso humor algo muito porrada. É do brasileiro. Entendeu? Talvez porque a gente tenha sido sempre meio... A gente tem um sentimento... A gente se condói como o mais frágil. E a gente tem um sentimento oprimido, assim, a gente não gosta de piadas ofensivas. O brasileiro, em geral. Eu vou assumir, eu também não gosto. Então é uma característica nossa, sabe? Isso faz parte da nossa natureza. Da nossa natureza. Mas, por exemplo, Cortando o Cambota, no Risadaria de 2011, a gente fez uma sessão chamada Sessão de Humor Negro. E aí os jornalistas iam perguntar, puxa, mas como que vai ser? Que textos que vão ter? Vai ser muito ácido? Ele falou, não, vai ser um show só com humoristas pretos. E realmente, o Hélio de la Penha era o mestre de cerimônias, aí tava lá o Marcelo Marrom, Luiz Miranda, o Robson Nunes, enfim, comediantes negros. O show deles fazia muita autorreferência. E as pessoas se matavam de rir, escorregavam pela cadeira. Olha aí chega o processo, não já não sabe por quê. E as pessoas com uma plateia de 1.200, 1.500 pessoas, que se eu subisse e fizesse as mesmas piadas, iam me crucificar. Vocês ficaram eles como negros ou como afrodescendentes? Como o Saci Pererê, que é um afrodescendente portador de necessidades especiais. Né? Ele não pode mais ser o Saci Pererê. No ano seguinte, ano de Olimpíada, em 2012, a gente fez o Para-Risadaria. Só humoristas com defeito. O Geraldo Magela, que é cego, era o anfitrião e tinha cadeirante, paralisia cerebral. E uma grande discussão para ver se um cara sem um dedo poderia se apresentar como Para-Risadaria, porque aquilo não influenciava o trabalho dele. As pessoas se matavam de rir, mas... a gente não poderia falar, somente eles mesmos poderiam falar. Só quem está legitimado a falar sobre. A gente já segue no bate-papo aqui com o Paulo Bonfá e o Fabiano Cambota, humoristas que estão à frente aí do Risadaria, que tem esse mês todo de julho para fazer o paulistano sorrir e viver mais leve. Já vou falar porque a audiência é rotativa, né? Risadaria.com.br é onde você encontra tudo que vai acontecer, porque é muita coisa, não vai dar pra falar sobre tudo. Boa. 10h53, daqui a pouco a gente segue no papo. Horário de Brasília. Voltando aqui com o Morning Show, recebendo hoje os humoristas Paulo Bonfá e Fabiano Cambota, nesse papo sobre humor e sobre o Risadaria que vai acontecer em julho, durante todo o mês de julho em São Paulo. São 63, me corrige se eu estiver errado, Paulo, 63 humoristas que vão se apresentar no festival, um número bem expressivo. E esse número tá bem errado, são muito mais. É muito mais que isso? A gente tem... Pô, já é um número alto, hein? 63 caras ali. Mas a soma total de cabeças, né? Vamos chegar quase a 400 artistas e grupos cômicos esse ano. Pô, erramos feio mesmo. O que aconteceu? Mas isso é porque talvez essa seja parte da programação. Não, mas é que o Risadaria... É uma piada que você tá fazendo ele tem shows todos os dias em 15 endereços diferentes, acontecimentos diferentes, né? E tem uma programação infantil muito
extensa, porque como é mês de férias, tudo que rola para criança no Risadaria, para quem tem filhos até 10, 12 anos, eu recomendo acompanhar porque é tudo grátis e é espalhado pela cidade e tem coisas muito divertidas, realmente muito criativas, muito divertidas, de humor para criança. Podemos ouvir uma palhinha agora do Fabiano Cambota? O que você vai... Eu tô muito rouco. Eu tenho uma banda chamada Pedra Letícia. Aliás, no Twitter tá todo mundo aqui lembrando da banda. Tá? Que todo sucesso, né? Todo mundo deve ser umas 3 pessoas. Cara, você é do Pedra Letícia, cara. É você, então. Olha que sucesso. E eu tô rouco, culpa do Bonfá, inclusive, que ficou fazendo... Fiz ele gritar muito essa noite. Então pega uma baranga, diga que a ama, chama pra assistir DVD. Detona Juliana Paz, critica Aline Moraes, declama eu prefiro você. Só de palhinha, eu tô muito rouco, né? Olha, tô parecendo o Paulo Ricardo cantando minhas próprias músicas. Pô, mas na hora que tava esquentando, você parou... Não, mas eu tenho que esquentar melhor essa voz. Você sabe que a primeira vez que eu toquei essa música... A gente achou que ia chegar na, sei lá, Angelina Jolie, né, Paulinha? Sei lá. Mas você sabe, tem a versão em inglês, se você quiser, que a gente tá fazendo 10 anos de banda, e por causa dos 10 anos de banda, a gente tá com um projeto de internacionalização dessas belas canções. E aí eu fiz uma versão, eu não sei se vai fazer sucesso, mas eu achei linda. Porque em inglês fica mais bonito, que as pessoas não entendem. Então fica... Kiss an ugly woman, tell her that you love her, call her to watch DVD, say no to Jennifer Lopez, never Angelina Jolie, say oh my baby, I prefer you. Beautiful. Fica fofo, não fica? Ficou maravilhoso. A gente tava falando daquela música que tava tocando agora, é bonitinho, mas é emocionante isso. Justin Bieber style. O Paulinho, isso é demais. Tem uma coisa legal de falar. Durante o Risadaria, aliás, na abertura dos shows pro público no Auditório Ibirapuera, o Pedra Letícia vai estar junto com o Rafael Cortez fazendo um espetáculo muito bacana chamado Música Divertida Brasileira. É às 15h, o ingresso é muito barato, custa R$10 a meia entrada, R$20 a inteira, num lugar espetacular e é muito engraçado. Ô Paulo, você que tem olhos clínicos para essa coisa do humor aí e tal, você acha que o humorista brasileiro está muito dependente desse formato do stand-up? Não acho. Não acho. Eu acho que teve um movimento aí alguns anos atrás, como a gente teve vários grandes talentos despontando juntos nessa disciplina aí, vamos traduzir para quem não está tão inteirado no stand-up comedy. Quando a gente fala sobre stand-up, a gente fala sobre um comediante com um microfone, o palco e a plateia. Ele não tem figurino, não tem cenário, não tem trilha sonora, não contracena com ninguém e o texto é sempre autoral. Ele não vai lá nem contar piadas de outros, nem contar uma história, um roteiro. Ele faz o seu próprio texto. Sim. Nessa situação, a gente teve aí numa década um movimento que revelou o Marcelo Adnet, o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, começou com o Diogo Portugal, Marcelo Mansfield, alguns outros nomes que inclusive já passaram por aqui, e isso atraiu muitas pessoas que faziam outras coisas, ou shows de humor, ou até atores que não eram comediantes, que quiseram pegar uma carona, etc. Mas como qualquer movimento que tem um pico, as pessoas que estão lá se aventurando acabam passando e os talentosos permanecem, né? Então a gente tem uma cena que vai continuar antes... Mas o brasileiro, ele é tão diferente, assim, porque o stand-up americano, a forma como ele é feito, é bem pragmático, assim. Eles têm uma piada com setup, o que a gente chama de setup e punch. O cara prepara uma piada e termina, Aqui no Brasil, as pessoas de cara começaram a mudar isso, entendeu? Então existe esse mesmo cara que faz esse tipo de piada, mas aqui no Brasil eles mudam o estilo muito. Eu tiro por mim, por exemplo, que na verdade no meu show eu conto causo. É meio diferente da forma. Aí um toca violão, o outro tem Vamos lá, o cara pra contar causa, ele tem que vir do Goiás. Eu venho do Goiás. Porque um cara paulistano da gema da Moca fala assim, agora eu vou contar uns causos. Fica rolando boldrin. Aí, você entendeu? Mas todo mundo vai trazendo seu estilo. Os meninos do Pará, por exemplo, tem um grupo grande do Pará, da qual veio o Murilo Couto. E eles têm um estilo diferente também. Então, o Brasil é meio continental, não é continental, então isso também faz com que a gente tenha estilos dentro do nosso próprio país. A gente viaja, eu faço um show em São Luís,
E um tipo de piada funciona que talvez não funcionaria em Porto Alegre. É muito louco isso que eu ia perguntar. Às vezes a piada fica no vácuo, tipo, nossa, o que ele tá falando? Isso é que nem um cara que vai jogar tênis no paredão, sabe assim? E o público é um paredão. O cara manda piada, volta pra ele. Manda piada, volta pra ele. O que na verdade, a experiência vai dando pro comediante são os atalhos pra sentir que pedaço do material que ele tem adiante vai funcionar ou não com o público de acordo com a recepção dos primeiros movimentos. As primeiras piadas. Essa entrou mais que aquela, então vou abreviar, vou cortar um pedaço, vou pular pro próximo. E no começo de carreira, é comum os artistas eles se preocuparem em executar o texto. Eu tenho que seguir meu texto, ipsis literis. Mesmo que ele não esteja dando certo, e aí o cara insiste porque ele fica com a sensação de eu ensaiei, tem que funcionar assim, mas o público não sabe o que vai assistir. Né? As pessoas na plateia estão lá para ser surpreendidas. Então, pro espectador, não faz diferença, desde que seja engraçado. Então, a métrica, essas coisas técnicas que o Cambota colocou, elas funcionam muito para treinar, mas é depois a prática que vai dando. A prática é a referência, observar os outros. Olha aqui, eu tenho uma boa notícia, isso não é uma piada, hein? Será anunciado hoje no 26º Congresso Anual da Sociedade Internacional de Pesquisa de Canabinoides, na Polônia, o lançamento por uma startup do ramo farmacêutico do primeiro medicamento brasileiro à base de maconha. O remédio fitoterápico à base da planta servirá para o tratamento de epilepsia em casos em que outras drogas não oferecem resultados. A vantagem de ser produzido e testado no Brasil é a garantia de fornecimento a quem necessita da droga e a não dependência de autorização para a importação do produto. Como principais componentes do extrato estão o THC, o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol. Em doses equilibradas desses dois elementos, o medicamento reduziria a quase zero o princípio ativo do lado psicotrópico da planta, que coibiria o uso abusivo desse medicamento. Os pesquisadores não sabem ao certo como se dá o controle do que chamam de excesso da excitabilidade neuronal dos pacientes, né, característicos numa crise epilética, mas o que se sabe é que o efeito está confirmado. Aí está sim uma boa notícia. Pois, obviamente que deve ter tido reclamação já aqui e ali, eles estão lidando com isso. O que você achou quando as minas cercaram o teatro do Danilo Gentili? Para falar bem a verdade, por favor. Eu acho que tem algumas pessoas que têm tempo sobrando, né? E eu acho que tem algumas pessoas que não sabem rir de si mesmas, e eu acho também que em alguns momentos, não estou falando só especificamente o Danilo, estou falando de qualquer pessoa que tenha grande notoriedade. Então, qualquer coisa que uma pessoa com muitos seguidores, muitos fãs faça, e aí às vezes o muitos fãs não é nem um número quantitativo, você fala, não, ele tem 12 milhões de seguidores no Twitter, uma frase dele pode ser vista por 1 milhão de pessoas e tal. Quando o Cambota vai fazer um show com o Pé da Letícia e tem lá 10 fãs, muito fãs, aquelas pessoas também, elas são um pequeno exército. Um exército, digamos assim. Guerrilheiro. Né? Você fala, vem, agora pula todo mundo. Os caras pulam e tal. É uma espécie de transe coletivo ali, né? Estamos unidos em prol de uma causa. Vamos nos divertir muito nesse show. E vamos nos manifestar a favor ou contra uma questão. O que eu já falei, inclusive, para o Danilo, é que ele deveria continuar se expressando. Ele talvez pudesse só pensar 2 vezes da forma como ele vai fazer uma coisa ou outra. Às vezes ele é um cara ele é autêntico, ele é muito intempestivo. Né? Então, na hora ele pega e escreve uma coisa, na hora ele fala uma coisa, e aí isso talvez se volte contra ele, né, na figura das pessoas que também não pensam para responder, né? Ou para se mobilizar, ou para pegar e falar, vamos escolher alguém para fazer isso, fazer aquilo. Né? E isso eu acho muito chato, para falar bem a verdade, o que eu acho disso tudo, uma grande chatice. A gente tem que parar pra pensar também que a gente erra como humorista, entendeu? Você não acerta todas as piadas, às vezes você erra o tom de uma piada. E eu gosto de dizer isso. Hoje, ser comediante, ser humorista é meio profissão de risco. Porque se você erra o tom, você pode comprometer todo o resto do seu trabalho. E aí, tem que reconhecer. Vamos pegar o caso lá do Rafinha lá atrás, com a questão da Vanessa e tal. Eu acho que tem que reconhecer. Ele não me pareceu, não vi nada onde ele tenha se reconhecido ali como um cara que errou dentro do processo todo ali. Ele defendeu a postura de contar a piada. Talvez isso tenha sido as consequências. Então, talvez isso tenha sido o maior incômodo para ele mesmo como artista. O fato dele não ter dado o braço a torcer, né? E falar, não, mas não tô nem aí, mas eu saio do programa e tudo bem e tal. Porque talvez isso tenha irritado ainda mais as pessoas, os detratores, né? Como assim o cara não tá dando braço a torcer? Como assim ele não tá se dando por vencido? Como assim ele tá insistindo na piada ou tal? E isso prolongou desnecessariamente a história. Realmente prolongou, porque ela se tornou irrelevante. Você, Cambota, quando viu que errou, o que você fez? Eu admiti que errei. Se manifestou, se expôs. Porque o que eu sempre comento é o seguinte, o Messi errou o pênalti agora, ele não deixou de ser o Messi.
entendeu? O cara não deixa de ser um craque. Só que você tem que ter a humildade de admitir que errou. Porque a gente tá ali pra isso também. A cara tá exposta, cara. A gente tá sozinho com o microfone na mão. E às vezes, no ímpeto, você solta uma frase que não devia ter falado. Sim. Isso acontece, cara. Isso não, eu me lembrei agora, na época em que eu fazia o programa Sobrinhos do Ataíde, né, nos anos 90, a gente tinha uma banda que parodiava várias bandas de rock que estavam surgindo na época, que se chamava Chiitas Até a Morte. E aí não tinha música nenhuma, era basicamente uma sacanagem em cima de várias bandas que a gente achava grossas musicalmente, que não tinham talento, né, e que estavam despontando. E basicamente a única coisa que acontecia era o vocalista falava assim: "Aí galera, aqui é o Cocô, vocalista do Chiitas Até a Morte, na Jovem Pan." Eu fazia isso. E aí veio uma carta da Federação Islâmica dizendo que eles se sentiam ofendidos porque o termo xiita estava sendo utilizado erroneamente. E a gente falava, nossa, mas isso está na capa do Estado de São Paulo, da Folha, falando a ala xiita do partido revogou. E era um sinônimo só de radicalismo. E olha como mudaram os tempos, o Estado Islâmico é sunita. E aí, me lembro também depois, na época do Rock Go, da MTV, já agora nos anos 2000, quando uma vez a gente levou uma pessoa ao programa que fazia, era uma pessoa que era claramente, eu não vou falar o nome dela, mas ela era claramente alguém que enganava os outros. Ela fazia, era uma vidente que fazia vidências, premonições com quaisquer técnicas possíveis e imagináveis. Até que ela chegou no ponto de falar da borra do café. E aí, não, a borra do café, o que a gente fez? A gente pegou várias xícaras e deixou prontas para ela fazer a leitura do futuro. E nenhuma era de café, eram todas de achocolatado, vamos dizer assim. E ela pegava e falou assim, porque este café, ele está indicado assim, assado. E isso pode significar que no mês que vem, alguma coisa você vai levar um chocolate. Não, e a gente falava assim, quem tomou esse café foi essa pessoa aqui. E não tinha nada a ver, a gente encheu, esvaziou e deixou tudo e ela... Sacanearam. Vocês fizeram um golpe. Não, a gente queria testar qual era o grau de credibilidade daquele processo. Ela fala assim, desculpa, isso não é café, isso é achocolatado. Pá. E essa pessoa não tomou essa xícara. Mas essa pessoa depois ela entrou formalmente com um pedido de retratação, ela queria ter direito de resposta, um tempo igual ao do próprio programa, para fazer um comercial seu. Cara. Imagina alguém entrando no ar e falando assim, eu faço premonições, eu sou vidente, ou seja, deve ter os bons, mas certamente tem os maus. Deixa eu provocar vocês aqui. Você disse aí, são vários humoristas que vão participar, é um mercado realmente que vem crescendo no Brasil, teve o seu estouro, talvez agora não viva o seu boom maior. Como você falou, tinha até gente de todo tipo entrando para fazer humor e se sentindo habilitado a fazer humor. O Risadaria tem isso até hoje. Se você for olhar a programação lá no risadaria.com.br, tem de palhaço a stand-up comedy, mas no meio tem grupo de teatro cômico, imitador, ventríloco, mímico. A minha questão é... Se eu te perguntar, eu vou te cortar só para falar assim, Edgar, quem que é o maior ventríloco do Brasil? Puta, ele tá no Risadaria. Quem que é o segundo maior ventríloco do Brasil? Ele tá no Risadaria também. E os caras são ótimos. Vocês contrataram o Brasil? São muito engraçados. Porque os melhores do mundo são ingleses, né? Me parece. Não sei. Os ventrílocos. Mas olha, tem tanta gente aí, eu quero te provocar da seguinte forma. Vocês dois, né, na verdade. Vai pintar aqui, daqui um futuro, um nome entre vocês todos que estão nessa empreitada humorística com a dimensão de um Chico Anísio, de um Jô Soares. Acho que certamente vai acontecer. Tem espaço para isso? Eu vou responder por mim, né? O Cambota deve ter aí a opinião dele. De um Golias. É necessário tempo, Edgar. Porque quando o Risadaria começou, o Chico Anísio ele cortou a fita vermelha no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, no primeiro edição do Risadaria em 2010. Depois, no ano seguinte, o Jô Soares esteve lá, Renato Aragão, Carlos Alberto de Nóbrega. No ano da Copa do Mundo, o Silvio e Luiz, a gente fez uma licença poética ali para colocá-lo, né, como um homenageado do ano. Esses caras todos, 50 anos de carreira. 60, Carlos Alberto de Nóbrega está completando 60 anos de carreira. Aí você fala, puxa, o Carlos Alberto está lá na praça há 28 anos. Tá, mas antes ele era o produtor dos Trapalhões. E antes ele era o roteirista da Família Trapo. Então, e antes o pai dele era o fundador da Praça da Alegria e tal. Então, Renato Aragão, 40 longas-metragens no cinema, 25 anos de programa direto. Só recentemente ele estreou no teatro. São pessoas com uma carreira tão longa e tão prolífica que, para ter a dimensão de alguém que chegue no mesmo patamar, vai ter que esperar mais umas 2 décadas para saber quem pode chegar lá. Se a gente parar para pensar a idade, por exemplo, do Porchat e o volume de coisa que ele já produziu,
é uma enormidade o que ele já produziu. Imagino o que ele vai produzir nos próximos 20 anos. Ainda mais que ele fala rápido pra caramba. Nossa, né? Olha só, eu não vou me atrever a dizer mais números, porque nossos números estão muito precisos, como vocês viram, os que a gente levantou. Não, mas eu não falei de sacanagem, não. Era só pra Vamos lá, as pessoas são procurarem coisas shows diferentes. intermináveis, vários humoristas do Brasil inteiro, né, participando dessa edição do Risadaria durante o mês todo de julho, né, Isso, Paulo? espetáculos são 262. Se não me Preços falha a memória. gratuitos ou não? Gratuidade total. E aí a gente tem os super shows, que são as sessões de teatro. É a única parte paga do Risadaria, onde a gente tem limite de capacidade, mas que os ingressos vão de 10 a 50 reais. Olha, para saber mais, risadaria.com.br, ali você tem todas as informações a respeito do festival. E para quem tiver um smartphone, aproveita, baixa o aplicativo que é grátis também, que é a melhor maneira de se organizar. É muita coisa durante muito tempo e nem eu sei de cabeça tudo que a gente está fazendo esse ano. É legal passar por lá e conferir. Começa sexta-feira, agora dia 1º, vocês todos que estão convidados, obviamente. Maravilha, eu queria agradecer Paulo Bonfá, obrigado pela tua participação aqui, Paulo. Obrigado ao Fabiano Cambota, também presente aqui no Morning Show, alegrando, deixando mais leve nossa manhã de terça-feira. Sorte pra vocês, sucesso, um abração, hein? Obrigado, prazerzão. Valeu, Ellen, beijo, hein? Acabou. Beijo, Vamos pro pessoal. ganhador, Vini? Aqui, estamos Aqui. ganhador ou 8 horas. ganhadora Thaís de Biúna? Contou uma piada. Melhor piada. 8 horas. Então leva... Foi rápida, eficaz. Leva o nosso kit melhor. Morning Show com a canequinha e a camiseta aqui do Morning Show. Beijo, Paulinha. Beijo, Ed. Ô, Tonioli, um abração. É hoje. né? Amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. É isso, tchau, abraço. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.